Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no curso Estatura do Homem Cristão. Este curso ele é fora da grade curricular do curso de Teologia. Você poderá fazer esse curso e solicitar o seu certificado. Junto com o certificado, a gente envia gratuitamente a matéria digital, a matéria escrita para você, tá bem? Então você assista às aulas e seja edificado. Mas você assistindo às aulas, você está fazendo o curso. Ao fazer o curso, você solicita então o seu certificado. Ao estar sendo certificado, você também terá o material didático que servirá para você fazer pesquisas futuras, posteriores, ou estar apostilando o material para você ministrar, lecionar para departamentos masculinos da igreja, para o departamento de homens e também para obreiros, tá bem? Você poderá estar habilitado para isso e por isso você precisa pedir o seu certificado que vai te habilitar, vai te certificar para você estar ministrando este curso nas igrejas. Muito bem. O curso é Estatura do Homem Cristão. A oração, intercessão e as suas importâncias. Qual é o ofício de maior sublimidade, de maior importância na vida de um ministro? Alguns diriam que é a pregação, outros diriam que é a sua oratória, outros diriam que é a sua maneira apresentável, inegável. Tais pontos não devem ser ignorados no ministério, mas o ministério da palavra como liderança tem um exercício que o Espírito Santo é o mais nobre e junto com o obreiro, junto com o homem, junto com a pessoa, está ligado à oração. Desejo colocar, então, questões de maior importância sobre o ministério tão esquecido que é a fonte do poder para o ser humano, que é a oração. Trabalhar no ministério sem a oração é a maneira mais fácil de esgotar o psique, as emoções, o físico. Aqueles que estão envolvidos diretamente no trabalho espiritual da igreja estão em um trabalho árduo. Necessário é o alimento para a renovação do intelecto, emoções e até mesmo físico. Tal providência de energia se encontra na oração. Sem ela, o ministro morre, muitas vezes não percebe. Mas a falta de oração é uma doença na alma que deixa confuso e sem orientação para o trabalho no reino de Deus. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Deus não faz nada a não ser em resposta à oração, disse John Wesley. A oração é a chave para abrir os depósitos da graça e do poder divino, disse Tozer. A causa de Deus foi confiada a homens. Deus mesmo se confia a homens. Os crentes que oram são vice-governadores de Deus. Esse é o que fazem a obra, ou esses são os que fazem a obra de Deus e realizam os seus planos, conforme disse o Bonds. A oração é capaz de prevalecer com o céu e de inclinar a onipotência ao desejo. O Charles Spurgeon diz isso. Eu questionei se algum crente pode ter sobre si um peso por almas, uma paixão por almas, e se ele não tem a prática da oração. Quem disse isso foi Martinho Lutero. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11 e 6. Arak na oração. A palavra arak significa pôr em boa ordem. É usada aproximadamente 75 vezes no Antigo Testamento e usada
como uma palavra comum na vida cotidiana. Ela diz respeito a arrumar uma mesa, arrumar uma casa. Isaías 21:5, no livro de Jó, a palavra aparece como uma referência de organizar, pôr palavras em boa ordem, pôr um argumento em boa ordem. Ah, se eu soubesse o que poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, como boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos. Jó 23:3-4. Aí vem a palavra araque, pôr em boa ordem. O uso mais usado da palavra araque está no livro de Levíticos. Refere-se à ordem em que os seus sacrifícios deveriam ser apresentados diariamente. Deus ama a ordem, pois Ele é um Deus ordeiro, desde os sacrifícios do Antigo Testamento até as manifestações dos dons espirituais do Novo Testamento. Tudo deve seguir uma boa ordem. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão e os sacerdotes porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar, conforme Levíticos 1:7-8. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, 1 Crônicas 14:33. Necessário é ordem na oração. Jesus ensinou sobre isto. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6:7. Oração não é vã repetição extraviadas ao longo, que logo nem mesmo a pessoa entenderá o que está falando, mas é um diálogo aberto, que pela insistência do cristão se torna uma oração fervorosa e também uma petição. O profeta Elias sabia que Deus é Deus de ordem, e devido a isto, antes de orar no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, ele reparou o altar que estava em ruínas, colocando em boa ordem. Após fazer o buraco em redor para derramar água, a vala, organizou a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou no altar. Após derramarem 12 cântaros de água sobre o altar, o profeta esperou a hora da oferta de cereais e fez uma oração muito curta, que porém fez com que Deus respondesse com fogo que consumiu a oferta. Tal atitude fez o povo se converter. 1 Reis 18:30-39. As 6 lições do profeta Elias. Primeiro, ele pregou com obras e não com palavras só. Elias reconhecia suas raízes judaizantes e das promessas de Deus sobre a sua nação. Elias edifica o altar com próprias mãos. Elias tinha conhecimento sobre a ordem. Elias ofertou o que era mais precioso em sua época, a água, pois ela estava em falta, havia seca. Elias soube esperar o momento para orar a Deus. Davi ensina a importância da ordem na oração. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmos 5:3. Apresentar a oração é ordem. Aqui é usada a palavra araque. A oração de Davi apresenta a Deus, manhã após manhã, fala de uma ordem muito bem elaborada. É estratégia diária de oração e significados. John Wesley, em sua vida de oração particular, estabeleceu uma ordem. Tinha um padrão para suas orações e a cada dia da semana ele se dedicava a um tópico. Aproveitou ao máximo as orações escritas. Elas eram as bases das suas orações, não permitindo sair fora do propósito da busca. Wesley é um ótimo exemplo de araque, de ordem na oração. Os pensamentos do cristão devem estar em ordem na oração. A Bíblia não ensina que devemos orar a Deus como crianças descontroladas que desejam muito um brinquedo. Os salmos também não ensinam assim, nem muito menos a intercessão de Jesus ensinou os discípulos a serem desordenados. Jó ensina a importância da boa ordem na oração, quando ele diz: exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos.
Orar sem ter propósitos, orar sem ter argumentos, realmente é orar como crianças, não é? Orações tolas, sem sentido, não sabendo nem o que está pedindo. A questão é encher a nossa boca de argumentos, ter sabedoria, ter certeza do que está pedindo. O Spurgeon disse: quando nos aproximamos da porta da misericórdia, argumentamos com argumentos convincentes. São as batidas nas argolas que fazem com que a porta se abra. Encher a boca com argumentos não é brigar com Deus na oração, é ter ousadia na fé. Assim como a mulher grega de origem sírio-fenícia, que intercedeu por sua filha e recebeu a resposta de Jesus. E Jesus disse: deixai primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus não lhe deu crédito. Ele não estava negando a ela o seu pedido a favor da sua filha. Ele apenas estava dizendo que ainda não havia chegado a hora para os gentios. Porém, o milagre que ela precisava era aquele momento, era urgente. Ela não suportaria esperar mais devido ao seu desespero. Ela encheu a sua boca de argumentos e trouxe uma resposta significativa aos ouvidos de Jesus, dizendo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas do seu Senhor, que o seu Senhor lança dos seus filhos para o chão. Estas palavras são argumentos surpreendentes que esta mulher gentílica disse a Jesus, crendo que Jesus poderia dar-lhe, nem que fosse pedaços de migalhas aos seus pés. Um ato de adoração reverente a Cristo, não é? Mas ela tinha argumentos. Quando ela os usou, Jesus viu o tamanho da sua fé, a ponto de dizer: por causa dessas palavras, vai, o demônio já saiu da sua filha. O bom procedimento na oração é indispensável. Você está diante de uma sala requintadíssima por muitos, inclusive nobres e reis. Hebreus 10 e 19. É uma audiência recheada de bom favor e graça de Jesus Cristo a nosso respeito. Não apenas estamos de pé diante dos santos, mas somos abençoados em Cristo nos lugares celestiais. Devido a isto, saiba como se apresentar. O Espírito Santo nos ensina 7 pontos para nos apresentar diante de Deus. Primeiro, verdadeiro coração. Segundo, plena certeza. Terceiro, sem má consciência. Quarto, o corpo lavado com água limpa. Quinto, guardar a nossa confissão. Sexto, ter consideração pelos irmãos. E sétimo, não deixar de congregar como é costume de muitos. Obedecendo a tais requisitos, a glória será do Senhor. Segundo Efésios 3, 20 e 21, as nossas respostas de oração glorificam a Deus na igreja. As verdades que Paulo ensina são: há um poder que opera em nós, e através desse poder, Deus realiza abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Como toda a providência é de Deus, toda a glória também é de Deus. Agora então vamos aprender a arte da ordem na oração com o rei, o salmista Davi. Pela manhã o Senhor ouve a minha voz, pela manhã apresento a ti a minha oração e vigio. Salmos 5 e 3. A tradução mais correta da repetição da palavra de manhã no versículo é manhã após manhã. Tal definição é uma oração em uma ordem elaborada, uma estratégia diária na oração com o propósito desse significado. Davi usa a palavra hebraica arak para definir uma organização de conduta e posição em suas orações, manhã após manhã. Na intercessão organizada dos dias atuais, usamos como exemplo do salmista os 8 passos de ordem nas reuniões de intercessão, que são: primeiro, louvor. Começa-se com um momento de louvor, entra-se na presença de Deus através do louvor, conforme Salmos 100, verso 4. Espera. Esse item está intimamente relacionado com louvor, mas é uma pura adoração.
tendo em mente que Deus não só aceita a adoração vinda de um espírito, nunca da carne. O louvor é uma ferramenta para despertar a adoração no espírito. Confissão simplesmente é um momento de exame. O Espírito Santo auxilia o nosso espírito nesse momento para que ninguém que auto se examina a si próprio se condene. O Consolador traz à consciência do cristão os seus erros, seus pecados, para que o mesmo confesse-os diante de Deus. Em uma causa de enfermidade que Davi enfrentou por uma luta, teve por não confessar o seu pecado, mas quando ele confessou, ele teve os seus males retirados de si. Orar com as Escrituras, toda a verdade na oração necessita de um tempo de meditação nas Escrituras. Ela é o mapa que o Espírito Santo usa para o cristão nas verdadeiras intercessões. Nessa questão é importante que o cristão pegue apenas uma parte das Escrituras, um capítulo, e leia atentamente, medita até perceber que o capítulo ou passagem foi dirigida exatamente para ele ou para você naquele momento. Intercessão é orar pelos pedidos de outros, tendo a consciência totalmente esclarecida pelo Espírito Santo para orar corretamente pelas pessoas, não orando erroneamente, mas com grande sabedoria e inteligência. Darei um exemplo breve. Certa mãe que pediu para orar pela sua filha, pois a mesma estava distante da relação entre mãe e filha. Ao orar, o Espírito Santo direcionou a interceder para que houvesse restauração de comunhão da parte da mãe para com a filha, da filha para com a mãe. Este é um dos muitos casos comuns que encontramos no ministério de intercessão ativa dentro da igreja. A petição, o alvo são as nossas necessidades pessoais. Nas questões do reino de Deus, a petição envolve o socorro de Deus para as nossas vidas, quer espirituais, quer materiais. E falar em línguas. Nunca devemos esquecermos do tal item, é a edificação pessoal para o cristão. A enfermidade espiritual que encontra nos dias de hoje é a falta de discernimento. E a oração em línguas, a oração no espírito, orar em línguas produz uma comunhão direta com Deus, uma edificação pessoal, edificação naquilo que cremos, e também produz uma oração de súplica, vigilância e intercessão. Também ações de graças vai muito além do que muitos pensam. A sua palavra no Antigo Testamento indica o agradecimento e elogios bem elaborados para agradar a Deus. Isso está em falta, mas creio que o Espírito Santo está restaurando tal nível de oração. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, você está no curso Estatura do Homem Cristão, no canal Teologia Didática. Se inscreva aí no canal, chame os seus amigos também para se inscreverem. Você assistindo às aulas, peça o seu certificado. Ao pedir o seu certificado, nós enviaremos para você gratuitamente, de brinde, o material digital desta matéria. Você receberá no seu WhatsApp o material digital, escrito, tá bem? Para você poder imprimir, apostilar, para você guardar, para que você possa utilizar para ministrar o curso nos lugares, nas igrejas, nos departamentos de homens e de obreiros, ou mesmo para você estar recapitulando futuramente, tá bem? 439 20 01 28 60 é o WhatsApp que você vai entrar em contato agora mesmo e solicitar o seu certificado desta matéria. Temos demais outros cursos à sua inteira disposição, além do curso de teologia gratuito aqui no canal. Gratuitamente, inteiramente gratuito, o curso de teologia, tá bem? Não esquecendo que o curso é inteiramente gratuito, as aulas, né? A ministração das aulas, inteiramente gratuito. Quando você terminar, o provão também é gratuito, mas quando você solicitar o seu certificado, então o certificado tem um custo é do certificado.
Algumas pessoas pensam que é tudo gratuito até o certificado. Não, não é assim. O certificado tem um custo. Todas as aulas ministradas no curso, eu faço questão de estar informando que há um pequeno custo no certificado, tá bem? Então, por favor, saibam que no final você vai estar destinando um valor muito irrisório, muito pequenininho para o certificado. Mas o curso, que custa aí em torno de R$ 1.200, você estará obtendo ele gratuitamente aqui no canal Teologia Didática. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever. Só se inscrever no canal, dar like aí nas aulas e comentar as aulas. Esta é a regra, tá bom? Chame o máximo possível de amigos seus para se inscreverem no canal Teologia Didática aqui do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.